abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, antes da gente começar os nossos estudos, eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal. Agradeço a todos vocês. Quero dizer que é uma alegria muito grande quando eu vejo aqui no nosso canal os comentários dos irmãos. Um abraço a todos vocês, meus queridos irmãos. Eu quero dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo um comentário, Vejo um comentário de um filho de Deus, de uma pessoa eleita, de uma pessoa que a mensagem está entrando na mente, que Deus está decidindo a dar entendimento. Que alegria! Isso é muito bom. É isso que nos dá força para a gente estar voltando aqui, gravando mais mensagens e transmitindo esta palavra de uma forma simples, pura, mas uma forma verdadeira. Vamos crescendo nesse entendimento. E quero agradecer também a todos que ainda não se inscreveram aqui no canal. Às vezes está assistindo os vídeos, mas que ainda não se inscreveram no canal. Não perca mais tempo, se inscreva no canal, ative o sininho, Vamos assistir as mensagens, compartilhar, principalmente, compartilhar esta mensagem, porque outros filhos de Deus também precisam ouvir a mensagem da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus é o evangelho da nossa salvação, da salvação da mente. Vamos então ao tema de hoje? Olha, nós estamos numa sequência de estudos onde estamos falando da tribulação. Tivemos um estudo anterior que deixou claro para nós uma das 3 perguntas dos apóstolos em Mateus capítulo 3, em Mateus capítulo 24, versículo 3, os apóstolos fazem uma pergunta para Jesus. E uma das perguntas, a primeira pergunta, creio eu que ficou bem claro. Eles perguntam a Jesus, diz-nos quando vai ser isto? E quando a gente lê então em Mateus capítulo 21, capítulo 22, 23 de Mateus, a gente vê ali no finalzinho do capítulo 23, Jesus lançando as profecias. A gente vê no início do capítulo 24 a saída de Jesus do templo, profetizando a destruição do templo de Jerusalém. Então, quando eles perguntam para Jesus, diz-nos quando vai ser isto? Isto o quê? Tudo que Jesus disse em Mateus 21, 22, 23 e em Mateus 24, quando ele diz que o templo seria destruído. Tudo isto que os apóstolos querem saber. Era tudo isso que Jesus tinha falado enquanto ele estava no templo e até no momento que ele estava saindo do templo de Salomão. E hoje a gente vai para a segunda pergunta. Olha o tema de hoje. O sinal da vinda de Jesus. Esta é a nossa mensagem de hoje, porque é a segunda pergunta dos apóstolos. Vamos confirmar as perguntas que os apóstolos fazem a Jesus. Mateus, capítulo 24, versículo de número 3. Leia comigo, olha. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram lhe pedir em particular, dize-nos, quando vai ser isso? Quer dizer, quando vai ser isto ou quê? Nós precisávamos ler a Bíblia e fazer essas perguntas. Eu acho assim interessante, quando eu fiz um estudo da Bíblia, quando eu li a Bíblia em 2013 pela primeira vez, eu achei muito importante. Uma Bíblia que antes, no início, ela apresenta pra gente, nas primeiras páginas iniciais, elas apresentam pra gente formas de se ler a Bíblia. E uma das formas que ela mostra pra gente lá é a gente ler e fazer perguntas. Isto mesmo, é o que nós precisamos fazer. É nós mesmos, com o Espírito Santo em nós, lançar as perguntas, e o Espírito Santo em nós vai nos dando esse entendimento. Porque aqui tem uma pergunta, olha, ela está embutida dentro desse texto, no versículo 3. Porque aqui diz assim, olha, diz-nos quando vai ser isto? Isto o quê? Isto tudo que Jesus lá no templo de Salomão, ele tinha trançado correias, tinha derrubado as mesas dos cambistas, ele então profetizou ali grandes sentenças para cima dos religiosos, para os fariseus, para cima dos escribas, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes no templo de Salomão. E Jesus também saindo do templo de Salomão, quando os apóstolos querem acalmar o ânimo de Jesus, porque Jesus estava bem alterado, Se você ler
o texto ali de Mateus 21, 22 e 23, espiritualmente, eu conseguia ver Jesus totalmente ali alterado, emocionado às vezes, né? Praticamente podendo-se dizer que por algum momento Jesus chega até a chorar, né? De tristeza de ver o povo dele naquela decadência, naquela situação. Então Jesus, todo emocionado, e os apóstolos querem acalmar ele, mostra para ele a beleza do templo de Salomão. E a resposta de Jesus é esta: em verdade eu vos digo, não ficará aqui. Aqui não é nos prédios aqui da nossa cidade, não é nos prédios lá da Inglaterra, não é nos prédios lá na Argentina, não é no prédio aqui na América, não. Aqui é no templo de Salomão. Por que eu digo assim, dessa forma? Porque eu já ouvi certas pessoas eleitas e abençoadas de Deus dizer que nos fins dos tempos as construções tudo vão ser destruídas, porque está na Bíblia. Mas é porque lê esta passagem aqui. Mas o aqui que está dizendo não é aqui no Brasil, não é aqui nas construções que nós temos aqui, não é aqui nas construções no Japão, na Colômbia, não. O aqui era no templo de Salomão. Nós temos que entrar dentro do contexto para a gente entender. A pergunta estava se referindo, a Jesus estava sendo então ali deparado com a beleza do templo de Salomão. Os apóstolos, querendo acalmar Jesus, mostra para ele a beleza do templo de Salomão. E a resposta de Jesus é esta: em verdade eu vos digo. Jesus queria dizer, em verdade eu vos digo, eu concordo com vocês, é tudo muito lindo esse templo de Salomão, porém não vai ficar aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. E no ano 70, 37 anos depois de Cristo, como a palavra de Jesus não podia voltar vazia, como a profecia de Jesus tinha que se cumprir, no ano 70, o exército romano invadiu o país de Israel, destruiu aquele povo, aquela nação, aquela geração e destruiu o templo de Salomão. Hoje você vai em Jerusalém, não tem mais o templo de Salomão. Tem hoje o muro da lamentação, é uma parte que sobrou, mas o templo foi totalmente destruído, cumprindo-se assim a profecia de Jesus. Então a primeira pergunta diz-nos: quando vai ser isto? Isto tudo, inclusive a destruição do templo. Jesus então respondeu dentro daquele texto todo que Jesus estava dizendo. Vamos para a segunda pergunta. Olha, o sinal da vinda de Jesus. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: diz-nos, quando vai ser isto? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? A segunda pergunta está aqui dentro desse texto, separado por vírgulas, porque a primeira é: diz-nos quando vai ser isto. A segunda: qual o sinal da tua vinda? E nós vamos partir para a terceira pergunta em breve nos próximos estudos. Hoje nós vamos ficar na segunda pergunta: qual o sinal da vinda de Jesus? Vamos ler, porque Jesus é que vai falar para nós os sinais da vinda dele. Olha, Mateus, aqui mesmo, Mateus, capítulo de número 24, no versículo de número 4, a gente vai até o versículo de número 14. Olha, leia comigo, Mateus 24, versículo 4 ao 14. Aqui diz: Jesus respondeu a pergunta dos apóstolos, porque eles querem saber por quê. Se Jesus profetizou a destruição do templo, não está registrado na Bíblia um bate-papo que Jesus teve com os apóstolos naquela caminhada da saída do templo até o Monte das Oliveiras. Aqui na Bíblia apresenta para a gente a saída de Jesus no templo, Jesus então ali descendo as escadarias do templo, Jesus alterado, os apóstolos tentam acalmar Jesus, mostrando para ele a beleza do templo. Jesus então responde para eles que ali era tudo lindo, mas não ia ficar nada, pedra sobre pedra, tudo seria destruído. E a Bíblia então agora apresenta Jesus para a gente lá no Monte das Oliveiras, que é no versículo 3. Mas este intervalo de tempo, da saída do templo até o Monte das Oliveiras, será que eles não conversaram? Será que eles foram calados dali até lá? Porque temos uma passagem na Bíblia que diz que tudo que Jesus fez, que tudo que ele falou, que tudo que ele ensinou, se estivesse registrado na Bíblia, no livro aqui, não caberia nem no mundo inteiro, porque foi muitas coisas. E eu creio, pelo Espírito Santo de Deus, eu não estou aumentando
Aqui é o Espírito Santo em mim que me leva a ter esse entendimento. Eu não estou inventando, é coisa da minha mente, creio que é. Mas eu creio que o Espírito Santo é que está pondo essas coisas na minha mente. Porque eu consigo ver que no momento que saiu Jesus com os apóstolos do templo, até no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, eles não foram calados, eles foram conversando. Imagina, vamos raciocinar. Se Jesus fala para eles, se Jesus dá aquelas sentenças todas para aqueles escribas fariseus no templo de Salomão, e se Jesus diz para eles que o templo ia ser destruído, eu consigo imaginar que os apóstolos, Pedro, por exemplo, Pedro era muito curioso. Eu acredito que Pedro ia perguntar a Jesus, mas não pode, Senhor? Aqui é o local de nós reunir, de nós trazer os nossos dízimos. Aqui é o local de nós fazer o sacrifício de animais. Aqui é o local de nós vir fazer as nossas orações. Agora o Senhor está dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra, que tudo vai ser destruído? Então, eu creio que Jesus deve ter explicado para eles. Não, Pedro, é porque tudo isso vai acabar. Na minha vinda, quando eu vim, eu vou destruir tudo isso. O templo vai ser derrubado, tudo isso vai acontecer. Então eu, pelo Espírito Santo, eu entendo que foi ali feito várias perguntas e houve um bate-papo entre eles ali. Jesus então está respondendo. Olha, Jesus respondeu: atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. À vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos, e em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos meditar. A gente vai até o versículo 14. Mas olha, interessante. Como que a gente consegue ouvir certas pessoas trazer esses acontecimentos que estão descritos aqui para um tempo futuro? Trazer para os nossos dias ou para um futuro ainda incerto. Como? Vamos então voltar aqui, porque ler a Bíblia é uma coisa, mas a gente examinar, cada versículo, cada conjugações verbais, respeitando as conjugações verbais, nós não podemos ficar... Eu tenho dificuldade, vou ser sincero, porque eu não tenho curso de teologia. Eu tenho dificuldade muita, vocês podem ver, eu peço até perdão, porque eu erro mesmo, nas minhas leituras, nas minhas falas. Eu não tenho um discurso bonito, porque eu não fui treinado, não estudei para isto. Estou aqui pelo Espírito Santo de Deus, simplesmente para estar lendo. Mas eu consigo ver aqui e eu consigo respeitar as conjugações verbais. Vamos voltar aqui, olha, versículo 4. Jesus respondeu, atenção, para que ninguém vos engane. Engraçado, os apóstolos está incluído no meio desse engano. Este engano é para os dias de hoje ou este engano era para aqueles dias? Porque os apóstolos estão aqui. Quando a gente vê aqui então a conjugação verbal vos engana, Jesus está querendo dizer, vocês vão correr risco de ser enganados, falando com os apóstolos. Inclusive, a gente voltando lá no versículo 3, a gente vê que esta conversa aqui, eu não estava lá, vocês não estavam lá, esta conversa aqui era entre Jesus e os apóstolos em particular. Então, Jesus está incluindo os apóstolos aqui, praticamente junto com a vinda dele, que eles estariam correndo o risco de serem enganados. A Jesus dizendo, olha, atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. A vez de ouvir, quer dizer, vocês apóstolos, vocês vão ouvir. A vez de ouvir aqui é um verbo que está indicando que eles iriam ouvir. Vamos ver. A vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Mas ainda não é o fim. Pois se levantarão nação contra nação. Dentro do próprio país de Israel, a nação israelita, ela mesma, nação contra nação. E é exatamente o que relata para a gente o escritor Flávio Joséfo,
no livro História dos Hebreus. Neste livro, História dos Hebreus, relata exatamente isto, que depois ali da morte e da ressurreição de Jesus, continuou então grandes perseguições contra a igreja, contra as pessoas, e surgiram vários partidos dentro do país e eles começaram a guerrear, a ter rumores de guerras entre eles mesmos. É o que Jesus já está avisando. Quando a gente vai em Atos dos Apóstolos, a gente consegue perceber acontecimentos que estavam ocorrendo, porque em Atos dos Apóstolos já é depois do ano 33. Em Atos dos Apóstolos já é a sequência, já é o cumprimento desses princípios das dores que Jesus estava dizendo aqui. Lá em Atos dos Apóstolos a gente vê certos acontecimentos que estão descritos aqui. Vamos ler mais um pouco. Olha, a vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Pois se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Em todos os lugares aqui, essa referência não é em todo o mundo, é em todos os lugares aqui onde o mundo estava habitado, onde tinha o povo judeu. Porque a conversa aqui era com os apóstolos. Vamos continuar. Olha, no versículo 8. Tudo isso será o princípio das dores. Então, tudo aquilo que Jesus está relatando aqui, referente à vinda dele, era só o princípio das dores. Jesus vai continuar no versículo 9. Nesse tempo, no tempo dos princípios das dores, no tempo que vai anteceder a vinda de Jesus. Porque a segunda pergunta dos apóstolos é: diz-nos quando vai ser isto? A primeira pergunta. A segunda: qual o sinal da tua vinda? E Jesus está respondendo que vai ter uns sinais, terremotos, vai ter falsos profetas. Jesus está dizendo. Vamos ler no versículo 9. Nesse tempo, vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todos os povos por causa do meu nome. Aqui que fica também uma pergunta que me deixa assim, que me levou a aprofundar para estar entendendo. Porque como que a gente faz com as conjugações verbais? Nós vamos atropelar ou nós vamos respeitar essas conjugações verbais? Porque a conversa aqui é com os apóstolos. Jesus está dizendo com os apóstolos. Vamos ver o que Jesus está dizendo. Olha, nesse tempo, no tempo que vai anteceder a vinda dele, nesse tempo, vos entregarão a tribulação. Vos entregarão. Os apóstolos estão aqui nos dias de hoje para ser entregue a esta tribulação que nós estamos passando do coronavírus? Porque nós estamos passando por uma tribulação. Porque este coronavírus é uma tribulação. Nós estamos perdendo pessoas queridas. Nós estamos vendo, o mundo está sofrendo com essa pandemia, com o coronavírus. A gente está vendo que isto é uma grande tribulação. Os locais fechados, os comércios fechados, vários locais de reuniões não podem funcionar. Hoje funciona, daqui uns dias não funciona, fecha de novo. Isto é uma tribulação, é coisa que nós também nunca pensamos em passar por isto. Estamos vivendo uma tribulação. A Primeira Guerra Mundial foi uma tribulação. A Segunda Guerra Mundial foi uma tribulação. Quando acontece um terremoto, um tsunami, tudo isso são tribulações. Vocês entendem? Toda a vida teve tribulação. Mas a Bíblia está falando de uma tribulação. E a Bíblia fala de uma grande tribulação. E ela é para os nossos dias ou ela já aconteceu? Porque se essa tribulação que Jesus fala nela, que ia ter uma tribulação, que ia ser o princípio das dores, e ia chegar um tempo de ter uma grande tribulação, que nós vamos ler no versículo 21 de novo hoje. Se isto ainda vai acontecer, os apóstolos têm que estar vivos. Exatamente. Por quê? Como que a gente faz com essa conjugação verbal? Leia comigo, olha. Nesse tempo, vos entregarão a tribulação e vos matarão. Ué, os apóstolos não morreram ainda não? Vamos ativar a mente de Cristo. Porque se a tribulação que fala em Mateus 24 ainda vai acontecer, se o coronavírus é o início, é o princípio das dores, como a gente ouve certas pessoas falar, quer dizer que os apóstolos ainda vão passar por essa tribulação. Os apóstolos ainda têm que estar vivos. Olha, vos entregarão a tribulação e vos matarão. Mas eles já foram mortos.
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi morto à espada. Olha, isso já aconteceu. E Jesus está falando que vos entregarão a tribulação e vos matarão, e serei odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. Guerras intestinas. É exatamente o que relata a história dos hebreus. O livro de Flávio Joséfo relata que o povo judeu criou então seitas, criaram partidos dentro do próprio país e começaram a guerrear entre eles. Foi exatamente isto que enfraqueceu o país a ponto de Roma, então, com um exército numeroso, fazer um cerco em Jerusalém e destruir o país, destruir a cidade de Jerusalém. Exatamente isto, porque aqui Jesus está profetizando das coisas que iriam acontecer. Olha, vamos ler, no versículo de número 10. E então muitos sucumbirão, e haverá traições e guerras intestinas, e surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. É claro, virando aquela guerra intestina, que está escrito Jesus profetizando que ia ter as guerras dentro do país. Uns seguindo Jesus de Nazaré, outros seguindo o Cristo ressuscitado, outros seguindo a lei de Moisés, ainda indo no templo, porque o templo estava de pé, ainda indo levar os dízimos no templo, levar os animais para ser sacrificados no templo, circuncidando ainda suas crianças. Então estava tendo aquele conflito. E entre todo aquele sistema religioso, começou então o quê? A enfraquecer a fé. A fé daqueles que acreditavam em Jesus, que acreditavam no Cristo ressuscitado. Diante de tanta tribulação, de tanto sofrimento, eles começaram a enfraquecer. E aqui está dizendo, olha, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muito esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Será salvo de quê? Será salvo da grande tribulação. Exatamente isto, porque Jesus está deixando aqui uma notícia, um evangelho, que na verdade quem ouvisse ele, aqueles judeus que ouvisse ele e cresce nesse evangelho, iria ser salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que estava para vir. Jesus continua dizendo, olha, e este evangelho, e esta notícia que Jesus está deixando aqui, que o templo ia ser destruído, que o sangue dos profetas ia recair sobre aquela geração, não é isso? Tudo isso que nós estamos lendo, que você vai ler na sua casa aí, em Mateus capítulo 21, 22, 23, todo este evangelho, toda essa notícia de Jesus de Nazaré, olha, e este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro. No mundo inteiro, não é no mundo inteiro aqui no Brasil, na Argentina. No mundo inteiro, tem tradução que deixa claramente, no mundo aqui é um mundo habitado. Em todo o mundo habitado que tinha judeu, iria ouvir. Naquela época, todo o mundo habitado, e no mundo inteiro, com o testamento para as nações. E então virá o fim. Quando todos ali, judeus, ouvissem a mensagem, quando todo aquele povo, aquele mundo habitado de pessoas, que chegasse então estas notícias, este evangelho, o evangelho do reino, o evangelho que Jesus de Nazaré veio trazer e principalmente o evangelho da graça de Deus. Quando este evangelho chegasse, aí sim viria o fim. O fim de quê? O fim onde que ia ocorrer o sangue dos profetas que ia ser pedido para aquela geração, como nós lemos, que ia acontecer a destruição do templo de Salomão, tudo junto, e a vinda de Jesus. Meu Deus, mas então você quer dizer que a vinda, você quer dizer que Jesus já veio? É o que nós vamos entender no próximo estudo. Nós vamos entrar numa linha de entendimento espiritual para que nós possamos entender, porque é alimento sólido. Como eu disse, no estudo anteriores aí, nós temos aqui na série, estudos sobre Jesus de Nazaré, que é uma série conhecendo Jesus de Nazaré, mas nós estamos trabalhando os temas com alimento sólido. E este sim é um alimento sólido, porque Jesus está falando sobre a destruição do templo, sobre pedir o sangue dos profetas que foram mortos, destruição do templo, a vinda dele e o fim
do mundo e o fim do tempo. Nós vamos crescer neste entendimento. Vamos encerrar para o nosso estudo aqui não ficar muito grande. Nós vamos voltar, né, em breve com mais um estudo, dando um entendimento de que nós vamos ter que entender de forma espiritual para que nós possamos crescer neste conhecimento maravilhoso, coisa que vai transformando a nossa mente, vai libertando a nossa mente, porque nós temos um vírus, nós temos o coronavírus, mas não é o fim do mundo. Esta é uma notícia. Isto é evangelho. Evangelho é boa notícia. O evangelho da graça nos traz uma boa notícia. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu quero mostrar que o evangelho da graça de Deus é uma boa notícia. E a notícia que eu tenho é que o coronavírus está aí. É um vírus perigosíssimo. Mas não é o fim do mundo. Nós vamos entender isto em breve nos nossos estudos. Nós vamos crescer muito na graça de Deus. Um grande abraço, se inscrevam aí no canal, ative o sininho, dá seus likes, compartilham esta mensagem. Eu quero dizer para vocês que estou numa alegria muito grande. Vou repetir, os comentários é muito importante, porque quando a gente lê o comentário, nos dá uma energia, nos dá uma vida para continuar crescendo nesse entendimento, estudando, trazendo aqui o entendimento que Deus tem nos dado e compartilhando com vocês. Um grande abraço, graça e paz.